Amém. Aleluia. Amém. Marcão, bom, a gente quer ouvir o que Deus te deu, tá? Em nome de Jesus. Enquanto o Marco arruma aqui, as crianças, tia, vai ter? Tia Célia está ali. Quem mais são as tias de hoje? Tia Ana, Ângela. Quantos tios e tias hoje para ajudar? Vivi, Alessandro. As crianças podem ir. As crianças, que idade mesmo é de 3 a 8, gente, é isso? De 4 a 11? Tá, 4 a 11. Pode ir com as tias e os tios lá atrás. Amém. O Ari começou com o culto hoje, dizendo que a pandemia, ano de 20, 21, 22, foram anos difíceis, né? Mas eu creio que 23 vai ser diferente, para a honra e glória do Senhor. Então, há 6 anos atrás, só uma breve introdução do que eu vou compartilhar daquilo que Deus quer falar conosco. Eu li um livro do pastor Sabá Liberal, que só foi cair a minha ficha no ano passado. No momento que Deus me levou a refletir muitas coisas na vida, que o livro tem como tema principal a nobre arte de viver sem máscaras. E naquele momento lá, 6 anos atrás, eu entendi muito, mas entendi só no meu intelecto, não caiu a ficha literalmente no meu espírito. E durante o ano passado, acho que não só para a gente, mas para muitos aqui, foi um ano de bastantes desafios, mas em cada situação o Senhor esteve conosco o tempo todo, nos sustentou. E eu creio que 23, e até compartilhei com alguns irmãos, esse ano, na minha vida e na vida da igreja, vai ser o ano da virada, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, porque isso já está ligado no céu. Essa é a vontade do Senhor. Não é a minha, não é dos pastores, não é de nós como ovelhas, como o Ari colocou, mas é a vontade do Senhor. Então nós precisamos trazer à existência no presente aquilo que Deus já fez. Já fez. Então isso não vai ser amanhã, não vai ser depois de amanhã, vai ser no presente. Já começou. Já começou. Amém? Então, o tema, o que eu intitulei para essa palavra, que Deus me levou, e durante o tempo que eu fiquei em casa aproximadamente 3 meses refletindo, e diversas vezes eu passava no espelho, e olhava para ver como é que estava, né? Como é que estava, penteava o cabelo ali e tal. E no meio de tudo isso, Deus foi me levando a refletir nessa palavra. Essa palavra foi construindo durante o final do ano passado, e essa palavra eu intitulei como, para a gente compartilhar aqui agora, espelho, espelho meu. E eu queria que a gente ficasse bem atento naquilo que Deus vai falar conosco hoje. Porque o fundamento disso, o valor dessa palavra, é que Cristo quer resgatar em nós a verdadeira imagem de Cristo no nosso coração. Esse é o ponto central da palavra. E as pessoas hoje em dia falam muito sobre a questão de autoimagem. Mas nós precisamos ter no nosso coração que sem Jesus nós não somos absolutamente nada. Absolutamente nada. Sem Ele nós não somos nada. O próprio Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Então por isso que nós precisamos da revelação do Espírito Santo, para que todos nós possamos entender isso no nosso espírito. Então veja bem, quando nós começamos a entender a nossa verdadeira identidade em Cristo, nós não dependemos de mecanismos, de coisas, de fórmulas e de qualquer outro tipo de atrativo aí fora ou dentro de nós mesmos que nos justifica, porque nós entendemos e compreendemos a nossa natureza e a nossa identidade a partir do momento que nós nascemos de novo. E é isso que o Senhor quer nos levar. Só que, para que a gente possa entender essa verdadeira imagem, Cristo quer operar não só em nós, mas através de nós. E nós não podemos nos conformar com as coisas que vêm acontecendo, tantas notícias, né? Que a gente escuta tantas coisas, pessoas, milhões morrendo. O mundo tem se gerado guerras e guerras, e muitas situações, e nós não podemos nos conformar em pessoas indo para o inferno simplesmente e deixando isso ir. Mas para isso nós precisamos entender quem nós somos.
Por que nós estamos aqui? Qual é o propósito de tudo isso? Então, o Senhor quer nos levar a isso. E nós todos sabemos disso, mas nós precisamos crer que a igreja do Senhor vai crescer, como o Ari disse. Campinas e região vai crescer. A nossa casa vai crescer. Nós não podemos aceitar as mesmíssimas todos os dias e continuar da mesma forma, porque o resultado vai ser o mesmo no final do dia. E eu creio que esse entendimento, tudo muda quando esse alvo em Cristo Jesus faz com que eu olhe e entenda qual é o meu papel e qual é a minha identidade diante de Cristo. Então esse resgate começa em nós em primeiro lugar. Cristo quer resgatar em nós a verdadeira imagem da qual Ele nos gerou. Ele quer resgatar em nós. Então nós vamos começar em Gênesis 1:26, que diz o seguinte, olha só, lá no início. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então veja bem, lá no início, foi isso que Deus criou. Só que o homem escolheu o quê? O pecado. E a partir daí, nós perdemos a imagem e a verdadeira identidade da qual nós fomos gerados. E aí, logo depois, abreviando um pouco, com a vinda de Cristo, nós tivemos o privilégio, quando Cristo ressuscitou e o Espírito veio morar no meio de nós, dentro de nós, na terra, nós nos tornamos o quê? Nova criatura. Então esse resgate aconteceu, né? Porque com o pecado isso tudo fez com que nós nos perdêssemos. Isso não está aqui, eu vou falar. Em Hebreus 10:14 diz o seguinte, nós fomos aperfeiçoados, não de Cristo, Jesus. Então, olha só, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Nos purifica de todo pecado, o sangue dele. Horas, sim, eu estava trabalhando em Guarulhos, indo trabalhando quase todos os dias chovendo. Então imagine só, precisa estar em ordem. Só que tem algo no carro que, refletindo sobre tudo isso, me chama para a brisa. Imagine chovendo. Você pode estar com o carro em ordem. Se o par estiver funcionando, você consegue enxergar as coisas? A situação do pecado nas nossas vidas muitas vezes é assim. Com Cristo, é mais ou menos assim. Uma vez que você se arrependeu, VAP, limpou. Não é? E você continua seguindo, vai seguindo. Só que imagine só, se você não limpa, você continua seguindo. Teve um dia que eu peguei uma chuleta nisso. As nossas vidas precisam estar limpas. Limpas, ainda que seja numa velocidade que não seja tão intensa, mas o Senhor quer que nós venhamos a andar todos os dias, limpos, né? E isso é 24 horas. Então, então não existe mais condenação. Nós não precisamos ficar em condenação em nenhum tipo de julgo, porque o preço que Cristo pagou por todos nós já está consumado, já foi. Então, na medida que nós vamos andando, nós vamos entendendo, quando isso vai caindo no nosso espírito, que nós vamos sendo transformados sobre tudo isso. É interessante a gente pensar que, quando nós não temos uma visão, ou quando a gente tem uma visão distorcida, ou quando qualquer tipo de coisa nos impede, nos purifica para poder enxergar e continuar. Então eu queria já convidar cada um de nós a refletir. Como você está enxergando? Qual a imagem que você tem para seguir o seu dia a dia? Seja em casa, seja no seu relacionamento, seja para com os seus filhos, seja no seu trabalho, seja na vida da igreja, que é o mais importante para que a obra venha a crescer. Então eu creio que Cristo quer que nós venhamos a entender isso. A partir daqui a gente precisa compreender na nossa identidade quem nós somos. Em 1 Pedro, nós precisamos entender que nós somos filhos. Filhos. Se a gente não entende que a gente é filho, nada vai conectar daqui para frente. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam
na ignorância. Então olha só, eu sou filho de um Deus vivo, sou filho de um Deus do qual me ama de todo o coração. Então se eu sou filho, independente daquilo que o meu pai carnal, independente daquilo que eu tive de histórico, eu tenho um pai eterno. Nós não somos bastardos. Tudo se fez novo. Então se existe alguma coisa, nós temos um pai onde nós podemos nos reconciliar e nós podemos pedir socorro todos os dias para que aquilo, nós possamos tomar posse disso. E continuando, 2 Pedro 1:4, olha só. E ainda sendo filhos, isso que é interessante, por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divinas. Coparticipantes, corresponsáveis. Nós estamos no jogo, nós estamos dentro da parada, nós somos filhos. Então se eu sou filho, o reino provém dele. Então eu participo de tudo isso. E olha só, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Então, Deus me tornou filho, e ainda sendo filho eu posso usufruir de tudo aquilo da natureza dele divina, natureza dele. É essa natureza que ele quer colocar na nossa identidade, na nossa imagem e semelhança de Cristo. E aí seguindo, em 1 João 4,17, que diz assim: nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós somos no mundo. Então olha só, se eu sou filho, se eu faço parte disso, o amor de Cristo tem que estar aqui, para que eu possa contagiar o mundo. Então, em outras palavras, Deus criou no nosso espírito, não na nossa carcaça, no nosso corpo. Está entendendo? Os irmãos, não sei se os irmãos estão entendendo aqui. Mas ele criou, é mais ou menos assim. Ele fez uma cópia de Jesus. Imagine só, quem conhece aqui aquelas máquinas de Xerox, sabe? Ele pegou o original e tirou uma cópia e nos transformou. Então nós somos uma cópia de Cristo no nosso espírito. A nossa aqui, ó, a carcaçona, pode ser resolvido com jejum, implante, a Dani, né Dani, ajudando na alimentação, essas coisas, né? Mas aqui dentro nós já somos a imagem e semelhança de Cristo, né? A nossa imagem, a nossa... Então assim, olha para o seu irmão e fala assim, ó, por isso que você tem boa aparência, olha aí, fala aí. Amém? Pela fé, tem uns que tem que ser pela fé, né? Pois é, tem que limpar, passar um colírio aí, viu? Alguns. Então, queridos, a nossa natureza, além de ser filho, sermos filho, e nós precisamos entender que nós precisamos ser filhos, mas da obediência em Cristo. Obediência. A nossa natureza é de obediência em Cristo. Foi para isso que Ele nos chamou. Enquanto o nosso coração não estiver dobrado à obediência dEle, nada vai fazer com que as coisas aconteçam. Nós vamos ficar dando murro em ponta de faca, fazendo as coisas do nosso jeito. E os resultados é assim, uma roleta russa, né? A gente não sabe onde que vai chegar, de fato, né? Olha só, com isso, o Senhor não quer que nós venhamos a viver da velha forma que nós vivíamos, porque as coisas velhas já se passaram. Eis que se fez tudo novo. Então assim, os pensamentos, as coisas, aqueles negocinho que fica, tal, para quê? Eis que se fez tudo novo. O Senhor já fez tudo novo. Romanos 8:29 diz assim: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos, certo? Então olha só, se Deus deu seu primogênito, e nós somos também filhos, e Jesus também é filho, o que Jesus é de nós? Alguém se arrisca? Nosso irmão mais
velho. Nosso irmão mais velho. Então Jesus é o nosso irmão mais velho. Então, em outras palavras, nós temos um irmão mais velho e nós somos filhos de um Deus vivo, num qual Deus nos gerou com a vinda de Cristo, sadio e perfeito espiritualmente em todas as áreas. Só que nós que embolamos a coisa, o trem aí, caímos em situações. E aí faz com que a visão fique distorcida, embaçada e não nos permite a seguir. Agora, a gente pode estar se perguntando, né? A grande questão, como Deus vai fazer isso? Como Deus vai fazer isso nas nossas vidas? Eu quero te afirmar que é pela palavra dele que Deus vai fazer isso. Então imagine só, se a gente vive o tempo todo aí fora no mundo, ou fazendo as coisas do mundo, seguindo as coisas que a gente vivia lá atrás no passado, a gente vai tomar a forma de Cristo? A gente vai tomar forma dessas coisas, não é verdade? Então, na medida que nós vamos mergulhando na palavra, nos debruçando na palavra, é que faz com que nós venhamos a entender e olhar para o espelho da palavra, que é o espelho que faz com que a gente possa olhar e refletir naquilo que a palavra nos traz e nos ensina. Eu, assim, até alguns anos atrás, não entendia muito bem quando fala essa passagem lá em Tiago, e eu acho muito forte para mim, eu sempre achei muito forte depois que eu entendi, mas eu entendia de uma forma muito distorcida. Tiago 1, 23 e 24. E eu não conseguia entender muito isso, até que um dia Deus falou comigo através do irmão sobre isso, que diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, e se retira e logo esquece como era a sua aparência. E eu não entendia. Eu olho no espelho, eu esqueço a minha aparência. Como que é esse trem aí, né? Como diz o bom mineiro. Como que é esse trem, né? Eu olho, eu esqueço como eu sou, não entendo aquilo que eu de fato sou mesmo nele, né? Agora veja bem, aqui o texto de Tiago está falando para quem já nasceu de novo. Para quem já nasceu de novo. Então, e que não consegue praticar a palavra. Esse é o contexto do texto. E que não consegue viver isso. Então, a pessoa sabe, né? Muitas e muitas vezes a gente sabe o que precisa ser feito, só que por algum motivo, alguma coisa, ela não tem força para poder seguir e viver aquilo. E poder andar de acordo com aquilo que ele entendeu e ele olhou na palavra, né? Então, imagine só, numa discussão, ele não age com amor, não age com perdão, não vive aquilo que a palavra nos diz. Então, muitas e muitas vezes, eu estou dizendo que essa palavra é para mim, tá? Em primeiro lugar, viu? Os irmãos aqui. Às vezes a gente não consegue, por qualquer tipo de situação, a gente acha todas as coisas. Então você olha, você vê, você sabe o que precisa fazer, mas aí na prática, quando vem as situações, você não coloca em prática aquilo, né? Então nós podemos assim, chegar a concluir, e eu concluo sobre esse ponto que fala em Tiago, que a Bíblia é um espelho, certo? A Bíblia é um espelho. Então, nós precisamos compreender, a partir do Novo Testamento, que ela é um espelho, não para nos apontar os nossos defeitos, a Bíblia. Vocês sabiam disso? Que não é para nos apontar os nossos defeitos, mas para ver a nossa verdadeira identidade em Cristo. Lembrar de quem nós somos em Cristo, que a Marta disse aqui. Então eu creio que essa é a visão, a identidade que o Senhor diz para nós. Agora, quando o Tiago diz lá, puxa, eu olho para o espelho e eu esqueço. E o Senhor, quando nós olhamos e lembramos, né, da nossa verdadeira identidade, a gente olha de uma outra forma. A gente olha e fala assim, puxa, eu sou de Cristo. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo posso naquilo que me fortalece. Eu sou um conquistador de vidas. A minha casa vai ser ganha para o Senhor. Eu multiplico as células. Eu começo a
da graça, eu luto pelas situações que estão acontecendo ao meu redor, posso tudo naquele que me fortalece, tudo que me coloca na mão prospera, tudo que eu inicio eu continuo. Vocês estão entendendo? Isso é não se esquecer daquilo que o Senhor nos colocou, não se esquecer da face, não se esquecer daquilo que o Senhor nos trouxe. O segredo não está no começar, o segredo está no continuar, na persistência, em não deixar de olhar para o espelho, que é a palavra. Porque na medida que nós vamos deixando isso, e logo eu começo a praticar aquilo que não faz sentido diante de Deus. E a minha identidade vai se perdendo, seja em casa, seja no relacionamento, seja com filhos. Eu começo a olhar de uma olhada por todos nós, inclusive aqueles que não estão aqui ainda. Não é? Só que, olha só, 2 Coríntios 3,18, 2 Coríntios 3,18, diz o seguinte, bem atento, com o rosto descoberto, com o rosto sem máscaras, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Eu queria parar um pouquinho aqui para que a gente pudesse refletir. Hoje, de manhã, quando você acordou de manhã, você foi escovar os dentes, né? Eu creio que todos aqui, em nome de Jesus, né? Quando você foi escovar os dentes, você olhou lá no espelho, quem que você enxergou lá? Foi você, claro. Não foi a nossa avó, que a gente não foi, não é verdade? A gente enxergou a gente ali, não foi? Você olhou no espelho, quem você olhou? Certo? Só que quando a Bíblia fala que o espelho é a palavra para a glória do Senhor, só que na medida que eu vou olhando nesse espelho, tem uma palavra que faz a diferença nesse versículo aqui em 2 Coríntios 3,18. É só uma palavra. Jesus ficava contemplando. O que é contemplar? É você parar ali e mergulhar, e olhar naquele versículo, e olhar para um lado, e olhar para o outro, e olhar de cima, de baixo, de um lado, e olhar na sua vida aqui, e você vai contemplando no seu espírito aquilo. Isso é um desafio hoje, nas gerações que a gente está vindo, porque é tudo muito fast food, né? A gente vê as coisas tudo rápido, não sei o que tem. Nós estamos trazendo naquilo que o propósito que o Senhor quer. Então não é quantidade, é qualidade de vida aplicável dentro daquilo que nós vamos olhando e contemplando a imagem de Cristo. Para que isso vai ficando, entrando, e isso vire prática de vida e a gente se lembre de quem nós somos no Senhor. Agora, é importante, continuando, na medida que nós vamos contemplando, né? E Deus diz assim que as riquezas, a glória desses mistérios do mundo, tal, Cristo em vocês é a esperança da glória. Na medida que nós vamos contemplando, nós somos a esperança da glória. Na medida que tudo isso vai sendo contemplado. Então a proposta de Deus para nós é que nós venhamos a ficar contemplando. Porque na medida que nós vamos contemplando, nós somos transformados de glória em glória. Amém? Nós somos transformados de glória em glória. Só que muitas e muitas vezes nós vamos nos acostumando ou se adaptando a coisas como o camaleão, tomando forma, tomando cores, e vai se adequando. E nós achamos pior do que tudo isso normal. É normal. Acha normal. A gente acha normal todas as coisas que estão acontecendo. E não é isso que Deus fez. Isso não é normal. Por exemplo, brigas e discussões entre casais é normal? Não é normal. Pais contra os filhos é normal? Traição é normal? Falar mal no meio da igreja, ou um pouco mais apimentado entre os outros é normal? Falar mal da família é normal? Falar mal do trabalho é normal? Ficar vendo vídeos ou qualquer outro tipo de coisa no Facebook é normal? Coisas que não são atrativas? Tragédias e tragédias no noticiário é normal? Jovens, adolescentes, rebeldes, é normal? Não é. Só que nada disso, eu quero te afirmar que nada disso é normal. Pode ser no mundo, mas não no reino de Deus. Não no reino de Deus. Isso não. Aí a gente fala assim, meu irmão, você é frutífero. Isso sim é normal. Os frutos que você gera
eles são frutos permanentes. Isso é normal. Você ganha muitas vidas para Jesus, isso é normal. Andar em santidade é normal. Batizar no Espírito Santo é normal. Trabalhar por... é normal. Estão entendendo que é normal? Romper as barreiras é normal. Nós fomos chamados, homens, mulheres, crianças e jovens. Nós não podemos se dobrar a essas coisas, achar que tudo é normal. Então eu creio que isso sim é reino de Deus. É vencendo o mal pelo bem. Isso é normal também. Isso é normal. Então o normal é viver essas coisas que são eternas. Isso é a visão que não pode ser distorcida, que à medida que eu olho no espelho, eu reconheço, eu entendo, eu me lembro de quem eu sou, da natureza da qual eu fui gerado a partir do momento que eu nasci de novo. Isso sim é normal. Eu não posso aceitar dentro de mim, dentro da minha casa, e olhar as coisas como de uma forma da qual o meu vizinho olha, que não tem Cristo, ou um familiar e assim por diante, porque eu tenho Cristo. Amém? Agora, se nós já somos e já entendemos essa nova identidade e o que é normal para todos nós, como a gente resgatar a nossa Cristo imagem? Como a gente resgatar a nossa Cristo imagem? A Bíblia fala que tudo começa primeiro pelo renovar a mente com a palavra. Renovar a mente, e a nossa mente, gente, é um órgão do nosso corpo também. E em Romanos 12, 2, eu trouxe em duas versões aqui que me chamam muita atenção, que diz assim, Romanos 12, 2: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Não é a nós, a Ele. Olha que legal como fala na mensagem. A mensagem, olha só, 12:2. Não se ajustem demais à sua cultura, a você, ao ponto de não poderem pensar mais. Então, se você se ajustou, você não pegou ar, né? Como dizem no mundo, você pegou ar, você não consegue mais nem pensar. Em vez disso, concentrem a atenção em Deus. Vocês serão mudados de dentro para fora. Descubram o que Ele quer de vocês e tratem de atendê-lo, diferentemente da cultura dominante, que sempre os arrasta para baixo, a um nível de imaturidade. Deus extrai o melhor de vocês e desenvolve em vocês uma verdadeira maturidade. E Deus me chamou muita atenção nisso, porque em algumas áreas da minha vida eu ainda uso fraldão. E eu queria te levar a refletir sobre isso. Naquilo que já era para a gente ser maduro ao ponto, e às vezes a gente está ali chorando e usando fralda. Estão entendendo? A vontade do Senhor, nós precisamos pensar e refletir. Pensar em coisas maiores. O preço é o mesmo diante de Deus, pensar em coisas pequenas, média ou grande. Esse lugar não vai caber mais gente. Como o Ari colocou aqui, não vai. Nós vamos ter um bom problema em procurar outro lugar. E eu creio nisso. Nós precisamos pensar nessas coisas que são eternas. Agora, é interessante quando a gente começa a pegar os evangelhos de Paulo. Paulo era um homem assim que... esse também era o cara, né? Um homem segundo o coração de Deus. E é interessante que em todas as passagens, né? Ele não orava assim para que a pessoa pudesse alcançar e não sei o que tem e tal. Mas o coração de Paulo, ele orava no sentido seguinte: eu oro para que os olhos do seu coração possam ter a revelação de quem é Cristo Jesus. Não é isso? Em quase todos os evangelhos de Paulo. Então, Paulo orava desse jeito para que o coração dele, toda a oração dele era no sentido de incentivar as pessoas a olharem melhor no espelho, que é o espelho da palavra.
não em atuar naquele problema, naquela situação, mas olhar para a palavra e olhar naquilo que de fato era importante, para que os olhos do coração dele pudessem ser abertos, para que ele pudesse reconhecer a verdadeira identidade, a verdadeira imagem da qual ele foi gerado. E a Bíblia mesmo fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. A Bíblia mesmo fala, né? E ao mesmo tempo conhecereis a verdade vos libertarás. Então, é extremamente importante diante de Deus, não só simplesmente ler, mas conhecer essa verdade, porque ela nos liberta, ela nos faz ir além. E olha só, que interessante. Muitas e muitas vezes, a gente acha que não vai dar conta de pensar em coisas boas, né? E a gente fica com a nossa mente, nossa, mas não consigo controlar os meus sentimentos, as minhas emoções, eu não consigo fazer isso. Queria te afirmar um negócio, que isso é uma mentira do diabo, literalmente. E todos nós às vezes ficamos com coisas maquinando, né? Ou não? Só às vezes, vem coisas, pensamentos, vem coisas. Mas preste atenção, Filipenses 4:8, que diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, tudo começa na onde? Na nossa mente. Por isso que é importante nós renovarmos a nossa mente. E nós vamos sendo renovados a nossa mente pelo espelho da palavra. Nós vamos renovando a nossa mente pelo espelho da palavra. E aí a gente vai conseguindo experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então nós vamos substituindo aqueles pensamentos negativos, mentirosos, aqueles mau hábitos, e vamos substituindo pelas promessas de Deus. Então quando vem as situações, eu vou substituindo todas essas coisas pelas promessas, né? Por exemplo, pessoa tem um quadro na família de muitos divórcios, muitas situações e assim por diante. E aí a pessoa fala, nossa, eu nunca vou ser feliz no meu casamento. Isso é uma mentira. Se você nasceu de novo, você já é. Estão entendendo? Essa semana, estava indo trabalhar, e os irmãos mais perto sabem, eu fiz uma cirurgia do fêmur. E aí eu acho, de tanto ficar na estrada, eu fico 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E eu parei com o exercício, porque não estava tendo muito tempo. Eu acho que era alguma coisa mais muscular. Eu estava indo e de repente comecei a sentir uma dor. O que eu pensei que era? A cirurgia. Falei, essa cirurgia, olha a minha mente. Essa cirurgia deu ruim. Eu comecei a pensar, será que eu vou ter que fazer outra cirurgia e tal, não sei o que tem. Comecei a pensar, mas na mesma hora eu falei, está amarrado, em nome de Jesus. Não é essas coisas? Era só uma questão muscular, eu não estou mais me movimentando tanto, parado, tenho 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e o corpo sente, né? Vai sentindo essas coisas. Só que nós precisamos entender, e ao mesmo tempo que vem essas coisas, é através da palavra que vai fazer com que essas coisas, nós vamos ocupando a nossa mente das boas notícias, daquilo que está ali em Filipenses 4:8, porque essa é a vontade do Senhor. E eu não sei se vocês sabem que só pensar em problema também é pecado. É o que está ali. Quando fala de boa fama, está falando de boas notícias. O tempo todo a nossa mente está ocupada só com problema, é pecado também. Porque a nossa mente é um órgão do nosso corpo. Então nós precisamos ocupá-la com coisas que são boas, novas. Agora, o que a gente faz? A gente vive no mundo com muitas notícias e cada vez mais notícias assim que não são agradáveis e que vêm as coisas. Você ora diante de Deus, acha a solução para aquele problema e segue em frente. Não é assim? É isso que o Senhor quer, diante de todas as coisas. Então, por exemplo, se é uma doença, pela chaga de Jesus nós já fomos curados. Não é? Se há um problema familiar, você está cheio de amor e de perdão para poder seguir. Porque o amor de Cristo lança fora todo medo. Se há um problema financeiro, o Senhor
é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Essa é a visão. Que quando nós olhamos para tudo, e quando nós vamos exercitando tudo isso, tudo muda. Não é? Eu vou exercitando tudo isso, isso vai mudando. Eu vou tendo a convicção de quem eu sou em Cristo. E eu não sou motivado por os outros, eu sou motivado pelo aquilo que eu já sou em Cristo Jesus. Então eu não me conformo mais com as mesmíssimas. Eu não me conformo mais com as coisas que estão acontecendo. Que está acontecendo em Brasília, que está acontecendo. Quantos de nós ficamos paralisados nisso? Isso vai acontecer, a palavra está se cumprindo. A gente já foi avisado sobre tudo isso. Agora, como eu encaro e entendo quem eu sou em Cristo para poder seguir. E foi para esse propósito que Ele nos chamou, nós temos a oportunidade. Foi para isso que Ele nos chamou. Para não ficarmos só sentados, engordando espiritualmente, mas para que a gente possa seguir e desbravar o reino de Deus. Para nós, para quem está ao nosso redor, para os nossos descendentes e ascendentes. Para que o nome dele seja glorificado. Então, eu ouvi uma historinha uma vez que fez muito sentido, tá? Eu espero que essa história seja só uma historinha mesmo, de fato. Essa questão de ficar só pensando em problemas. Tinha um camarada que, até contei essa pro Dudu, a gente estava na sexta junto, né? O Dudu risado. O camarada estava prestes a pular da ponte. Tantos problemas, situações familiares e tal, ele queria se matar. Aí chegou lá o outro cara lá, chegou lá para ele, o cara que conhecia de Jesus, começou a ouvir os problemas. Não, fala para mim dos seus problemas. Começou a falar para ele, falou 30 minutos, falou 1 hora, fala mais. Falou 1 hora, falou 2 horas. Não, mas pode me falar mais. Falou 3 horas, falou 4 horas. Daqui a pouco os dois pularam da ponte. Os dois pularam da ponte junto. Vocês estão entendendo? Você vai tomando forma daquilo que você vai ouvindo. E se você não se posiciona, as más conversações corrompem os bons costumes. Estão entendendo, irmãos? Então a passividade de ser legal nos leva para o inferno, à morte. Não é? Então, se você já percebe uma coisa, gente, não precisa ser mestre na palavra. O que você já sabe hoje é muito para quem não tem nada. Você chegou agora. É sangue no olho mesmo, literalmente. Vamos em frente. Não perca a oportunidade. A pessoa está ali, está precisando, nós precisamos ir. Então, nós estamos declarando lá em casa, estamos declarando lá no DIC, no Campo Grande, na região, nós vamos multiplicar, em nome de Jesus. Nós não vamos aceitar as mesmíssimas. Isso é normal. Isso é normal. É isso que Deus quer para nós, né? Agora, tem um segredo aí que faz muita diferença. Nós precisamos usar a nossa boca. Diga comigo, a nossa boca. Repita. A nossa boca. Isso aí. Olha só, tem uns neurologistas que descobriram que os nervos ligados à sua boca, ao sistema de comunicação de falar, são ligados aos principais nervos do corpo. Eu não sabia disso. Isso é forte, né? Então, o seu corpo é movido pelaquilo que você fala. Seu corpo é movido pelaquilo que você fala. Isso aqui, tá? Fica bem aqui comigo, presta atenção. Eu vou convidar a gente a contar de 1 até 50 só na mente. Certo? De 1 até 50 só na mente. Então, quando eu disser 1, 2, 3, aí você vai começar a contar. Beleza? Só na mente. Então vamos lá. 1, 2, 3, já. Você está contando, né? 1, 2, 3, está indo, certo? Agora fala bem, voz bem alta, o seu nome completo. O que aconteceu? Você não parou a contagem? A sua boca domina a sua mente. Não é? A sua boca não domina a sua mente? Então, a sua boca controla os seus pensamentos. A sua boca tem esse poder de controlar a sua mente. De fazer com que os pensamentos sejam diferentes naquilo que Deus tem. 2 Coríntios 4,13. Olha só. Diz assim. 2 Coríntios 4,13. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Precisamos falar. A fé precisa ser falada.
precisa ser expressada com palavras de vida, palavras de vitória, e não de derrota. Palavras das quais o Senhor nos convida a olhar para onde? Para o espelho, que é Ele. Esse é o espelho. O salmista fala, eu acho fantástica essa passagem. Lá em Salmos 91, 9 e o 10. Que diz assim, Salmos 91, 9 e 10. Esse mesmo. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda. Em praga que eu entendo doença aqui, certo? Então, quando nós declaramos essas coisas, as coisas vão acontecer de acordo com aquilo que Deus está estabelecido para nós como igreja. Amém, queridos? Já estamos caminhando para o final. Eu ouvi uma outra história uma vez, que era eu não sei se foi num livro ou alguém me contou, que existia uma gangue, o camarada pertencia a uma gangue, que o nome da gangue era Hells Angels, acho que Anjos do Inferno, uma coisa assim, mais ou menos, é lá dos Estados Unidos essa gangue. E o cara era um motoqueiro envolvido com drogas, envolvido com bebidas e com todas as coisas, usava aqueles jaquetões, sabe? Esse é o contexto da história, eu vou resumir a história aqui. E cometia muitos crimes, muitas coisas aconteciam ali no meio por tudo isso. E a sua mãe era uma seguidora de Jesus. E veja bem, ela orava muito pelo filho, e orava sempre pelo filho ali, para que ele pudesse ser transformado em muitas coisas. E o filho sempre dando aquele trabalho, envolvido naquele mundo ali que não tinha muito. Só que ela orava de uma forma errada aos olhos da palavra. Ela não enxergava o filho já transformado. Ela orava e pensava que o filho ainda era um traficante. E orava e pensava que ele ainda estava naquelas situações de droga. Ela orava e pensava que ele ainda não estava transformado. Então, olha só, a própria oração dela já destruía aquilo que Deus já tinha feito. E na medida que ela começou a olhar o filho, não de uma forma problemática, e olhar o filho já transformado, eu sei que passou a história é mais ou menos assim, essa história é verídica, que passou coisa de 15, 20 dias, o filho se arrependeu e começou a seguir Jesus. E eu creio que é dessa forma que nós devemos olhar todos os filhos, como a ótica de Deus, como olha todos os filhos. Não como nós olhamos os filhos. Nós não temos esse direito de olhar de outra forma. Nós temos o direito de olhar como Deus olha os seus filhos, porque é filhos dele. E na medida que nós olhamos diferente, nós estamos contra o princípio de Cristo. Não é? Eu creio que esse é o ano da virada. Em nome de Jesus. Esse ano nós vamos sim fazer a diferença. Fazer a diferença onde quer que nós estejamos. Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Onde quer que nós estejamos, a palavra vai se expandir. Onde quer que nós estejamos, nós vamos multiplicar. Onde quer que nós estejamos, o espelho meu, será de acordo com aquilo que a palavra tem. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Marcão. Glória a Deus. Que palavra, hein? Agora é só a gente não ser só ouvinte. Nós vamos ser praticantes.